Saudações em Cristo, queridos e amados ouvintes. Este é o canal A Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, agradecido a Deus mais uma vez, eu quero gravar mais uma temática que estará indo ao ar no nosso canal para o elevo espiritual e para a reflexão e meditação de todos vocês que estão conosco nesta mesma fé, nesse mesmo pensamento, nessa mesma unidade, caminhando todos juntos para o nosso alvo, que é Cristo. Queridos e amados irmãos, agradecido a Deus pela sua vida, por todos vocês que a cada dia lentamente vão se agregando ao canal A Bíblia em Foco. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que recentemente tem chegado ao canal, saiba que o canal é bastante edificante no sentido do que diz respeito à Bíblia Sagrada. Vocês têm inúmeros vídeos e inúmeras temáticas para vocês usufruir, desfrutar e ouvir e encher a sua vida da graça de Deus e do amado Espírito Santo. Quero agradecer a Deus do fundo do meu coração a vocês que estão comigo desde a abertura do canal, que não faz muito tempo, canal bastante um canal recentemente aberto, novo, tá? Vamos para 2 anos e meio. Quero agradecer a Deus, a sua vida, a sua fidalguia, o seu carinho, os seus comentários de incentivo, enfim, a forma que vocês sabiamente comentam no canal e a forma que eu vejo vocês crescendo em graça uns com os outros também comentando depois de ouvir os nossos vídeos, que na verdade os vídeos que nós gravamos são pérolas tiradas dos tesouros celestiais, a mais pura e mais rica palavra de Deus. Queridos, não esqueça de deixar o like e assistir todo o vídeo, porque o like, simplesmente pelo like, não assistir o vídeo, não está valendo no YouTube. Desfrute da palavra de Deus, tenha paciência, arranje um tempinho e ouça com carinho, tá? Me perdoe eu fazer essa conotação, esse pedido a vocês, essa exortação para que vocês venham ouvir os vídeos na íntegra, para vocês aproveitar bastante da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, deixe o seu like, deixe os seus comentários, que é muito importante, ricos, comentários ricos. Tem pessoas que estão ali para combater uns aos outros, se degladiar, que não é o que eu gosto no canal Bíblia em Foco. Eu quero crescimento. Pessoas contenciosas, que a gente já percebe que sempre os comentários são repetitivos, combatendo uns aos outros e combatendo até mesmo o que nós pregamos, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu sei que cada um tem o seu direito de expressão, o YouTube é uma plataforma sem foro privilegiado, cada um tem o seu direito de expressão, mas tem coisas que não adianta ficar se degladiando, brigando e contendendo, que não vai levar a nada. Até porque nós nos esforçamos para levar o conteúdo mais amplo e mais puro da Bíblia Sagrada. Então, acione o sininho das notificações, confirme as suas notificações, porque às vezes também você pode deixar de receber o sinal de alerta dos vídeos chegados até o seu aparelho receptor. E também quero agradecer a Deus não somente pelas inscrições, pelas notificações, pelos sinos que vocês têm acionado para recebimento dos vídeos. Quero agradecer a Deus pelos likes que vocês têm deixado, que tem esmagado a minoria de pessoas contenciosas que querem nos derrubar no YouTube, que querem trabalhar para nos trazer dissabores. Mas os likes nos nossos vídeos, pela graça de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, sempre são 95%. Os vídeos que tem mais like negativo, ainda nós vamos na frente com uns 92%, 95% de like positivo. Também quero agradecer a Deus por vocês compartilhar. Tem irmãos tão abençoados que abraçou o canal Bíblia em Foco, que abraçou a mensagem do pastor Levi Longaray, que não é minha, mas que é de Deus, a mensagem de Deus, e tem compartilhado o canal todo em vez de compartilhar um vídeo. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico. Polêmico porque tem pessoas que se escandalizam de qualquer palavra que você fala, outros são santo demais, não querem tocar no assunto, né? Quando vão praticar o ato sexual. Tinha ensinamentos aí anteriormente que eu vi presbíteros da Igreja do Deus e Amor e até obreiros ensinar as pessoas a praticar o ato sexual coberto com lençol. Teve a loucuragem tem pessoas enlouquecidas que apelam para a loucuragem de ensinar que tem que até abrir furo no lençol para não ver a nudez um do outro. Tem pessoas enlouquecidas que não conhecem Bíblia, e vocês podem rir de algumas coisas que eu falo aqui porque sou engraçado, mas não é engraçado. Foi coisas que a gente viveu e presenciou. Pessoas dessa estirpe ensinando tais doutrinas de demônio e de homem, porque para mim é doutrina de demônio. No momento que você não usufrui, não observa, não tem a sua intimidade com a sua esposa, seu relacionamento vai enfraquecer. Então são pessoas que estão ensinando
para que o relacionamento das pessoas, em vez de crescer, esquentar, venha esfriar, enfraquecer e o divórcio sucessivamente. Deus é contra o divórcio. Deus aborrece o divórcio. Deus quer que você ame a sua esposa, que você ame a sua esposa na íntegra, com carícias, com carinhos, com respeito, com amores, e você venha cumprir com o seu papel de esposo, de esposa, não somente no suprimento da casa, não somente no carinho do tratamento dos filhos, mas que você venha ter no suprimento, que você venha ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que venha cumprir com o seu papel de esposa no sentido da vida conjugal, íntima e sexual. Tá certo? E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui no canal Bíblia em Foco, focando nesse assunto para que vocês venham entender o que eu penso sobre essas questões que muitos estão comentando, rodapé e pedindo. Vocês têm que ter calma, devagarinho vai desenrolando tudo. Muitos pedem vídeo. Fica tranquilo, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Não é que nós estamos desatentos, nós estamos atentos a todas as temáticas. Mas a gente tem que ir por vez, cada passo até nós chegarmos no nosso alvo. Então, meus irmãos, tem pessoas que ensinam. Eu conheci presbíteros da Deus e Amor que ensinavam que o casal tinha que se cobrir com um lençol e fazer um furo no lençol porque não podia ver a nudez um do outro. Isso é extremismo. E eu vi pastores da estirpe do Silas Malafaia, do Cláudio Duarte, de tantos outros pastores famosos que ensinam o casal a fazer sexo anal e praticar o sexo oral. E eu quero falar hoje abertamente, apesar de estar na plataforma do YouTube, todo mundo vai me ouvir, mas com muita sabedoria e consciência e ciência de Deus, nós vamos falar, porque nós estamos aqui para nos envergonhar e não estamos preocupados com o que o mundo pensa, o que o mundo faz. Se o mundo apoia lesbianismo, homossexualismo, as práticas de aversões e valores invertidos, faça o que bem entender. Nós estamos falando para a igreja. Quem chegar aqui no canal Bíblia em Foco, estiver me ouvindo, não me tenha como um legalista, me tenha como um religioso, um homem de Deus que está instruindo ovelhas do nosso rebanho, pessoas que estão no nosso canal, pessoas que precisam ser pastoreadas e ensinadas pela palavra de Deus. Então, nós estamos aqui no YouTube para atacar. Se porventura você chegou no nosso vídeo, você quer ouvir, ouça com atenção. Se você gostar, amém. Se você não quer ouvir, saia do vídeo, porque nós estamos em plataforma, estamos em rede para o mundo todo. Então é normal que muitas pessoas nos visitem. Bom, meus irmãos, o que eu quero falar é o seguinte. Então, de um lado, um extremismo, que não pode ter carícia, que o casal não pode ser carinhoso, demonstrar seu amor, pegar na mão da esposa, quando estão em ambiente sozinho, fechado no quarto da sua casa, trocar carícias, né? Ser amoroso, carinhoso com o outro. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, meus irmãos. E quem é espiritual vai me discernir pelo lado espiritual. Quem é carnal não pode nem tocar nesse assunto, porque o carnal, tudo para ele é pecado. E tudo que ele vai falar, ele já fala com a mente conturbada e corrompida. É um problema sério falar com pessoa santa demais, que é uma capa de santarrice, mas por dentro ele tem uma mente conturbada e uma mente poluída, suja. Você já viu falar do coração e da mente poluída? Tem muitos crentes, coração e mente poluída. Ímpios, eu sei que praticamente quase 100%. Então, estou falando para crentes, não estou falando para ímpio. Ímpio é normal, que faça o que bem quiser. Voltando ao assunto, meus queridos. Então, de um lado, os extremistas, ensinando todas essas práticas, essas coisas, o marido distante da mulher, como se tratar a mulher como um objeto, como um bicho. Isso, para mim, quando a pessoa não tem carícias, troca de carícias, de amor, respeito, afeto, um beijo na testa, o casal na sua intimidade, um beijo na boca, tudo isso aí, para mim é uma pessoa que ele já está caminhando por uma frieza, ele usa a mulher como objeto, como um produto seu, e ele distancia a mulher de si como uma coisa que não é nem biblicamente nós teríamos esse ensinamento, tá certo? E por outro lado, os libertinos, o que é? Os extremistas é o que ensina a usar a mulher como objeto na distância. Chega perto da mulher, me perdoa, mas vou ter que abrir o leque. No momento de intimidade, vai para cima da mulher, que nem um casal de animais, que pratica o ato sexual naquela violência, faz o que tem que fazer ali e acabou. E já no mundo animal é normal, tem alguns animais que têm uma reação carinhosa, outros já tocam os pés no animal que faz parte daquela espécie de animais, daquele casal, e sai daquele jeito como animais. Mas nós somos ser humano, nós não somos animais. Nós somos racionais. Os animais são irracionais, eles praticam naquilo que Deus estabeleceu para eles. E tem muitos animais que até nessa prática é mais, às vezes, humano, mais sincero que o próprio humano. Eu já percebi no mundo animal, por exemplo, no respeito à fidalguia, permanecer um com o outro, que eles escolhem uma fêmea para a vida toda e eles permanecem. Então você vai perceber se você analisar. Então, essa prática de divórcio, isso tem muitas
isso tem muitas consequências. Às vezes as pessoas estão se divorciando porque falta muitos pormenores. Carinho, respeito, afeto, sentimento mútuo, uma louça que se lava junto, uma vida que se vive junto, um desfrute de vida junto, um almoço junto, uma saída junto, um bombom que se compra, uma flor que se traz, enfim, regando para que isso possa ser uma vida sadia, uma vida conjugal sadia. Isso eu digo porque eu tenho experiência. Tem muita gente que não rega, depois separa, quer vir com um monte de argumentos. Voltamos ao nosso assunto, que não é a divórcio. É sempre Deus me levando para esse campo. Quando eu entro em família e vida sexual, eu tenho que falar de divórcio. Por não alimentar a prática sexual sadia dentro do casamento, muitos crentes estão se divorciando. E outros estão perdendo a esposa para outros, mulheres traindo o marido por falta de respeito e também por estarem carentes, e tantas outras coisas que alguém vai me contestar e dizer que não, mas é assim, senhoras e senhores. Casamento que se destruiu porque o marido não ajudou a mulher ficou doente, ficou depressiva, depois ficou hipertensa, ficou diabética, não teve mais força sexual, não praticou mau ato, acabou, o camarada resistiu um tempo, depois não resistiu mais, já põe os olhos em outro e acabou destruindo a vida. Então, casamento é uma coisa muito... Meus irmãos, às vezes eu quero acelerar porque eu não... É muito tempo para falar que precisa, e às vezes eu não tenho tempo, mas casamento é uma coisa muito... você tem que ter uma mente aberta, você descobrir o segredo de você manter uma vida conjugal feliz, uma vida ativa, abençoada, você entendeu? Mas voltando ao nosso assunto. Bom, eu tenho percebido em muitos testemunhos de mulheres crentes, de homens crentes, que dá até nojo. Essa gente, eu não sei o que faz na igreja, essa gente me dá ânsia de vômito, me dá náuseas quando eu escuto certo testemunho. Uma coisa que eu não gosto muito é de testemunho. Eu sei que muita gente, comente aqui, você vai entender por que eu não gosto de testemunho, porque a maioria dos testemunhos contados na igreja é falso e mentiroso. Existem muitas pessoas que vivem de testemunho, sobe no altar, testemunho, sobe no altar, testemunho, sobe no altar, testemunho, sobe no altar, testemunho, só conta o passado, não tem vida para frente, não tem experiência nova, só vive de passado. E aí um era ex-prostituta, ex-drogado, ex-viciado, ex-satanista, ex-padre, ex-isso, ex-bandido, ex-demônio, tudo ex. Eu detesto ex. Ex para mim, quando eu trabalhei na igreja eu tive muito problema com isso. Vai estar aqui conosco o ex. Aí ele vinha para o altar, só falava da vida pregressa, da sua vida regressa, da sua vida passada, nada de novo, nada de evangelho. Encerrava o culto contando só desgraça e vida passada. E a maioria daqueles ali conta mentira. Tem 1, 2, 3 que conta da vida passada que é verdade, mas a maioria é mentiroso. Então não sou chegado a testemunho. Me pregue Bíblia. Testemunho, se você contar ele, conta uma vez e chega. Chega. Não fica vivendo de testemunho de vida passada. Eu detesto, e a maioria dessas pessoas são matadores de obreiro. Eu cansei de ver pessoas que ficavam só contando isso. Não tinha nada para fazer e eram as tranqueiras dentro da igreja. Então voltando aqui à nossa temática hoje, que hoje é sobre a vida sexual. Bom, meus irmãos, então esses contadores de testemunho vivem de ex. Eu detesto negócio de ex. Seja o que você é, viva o que você vive, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, conte a vida. Bom, eu quando no altar, ninguém escuta eu contar a minha vida. Eu já vai para quase 30 anos, ninguém escutou até hoje, teve o privilégio, eu não gosto muito de falar da minha vida passada. Eu não tive passado ruim e nem bom. Eu sou um ser humano normal, desde que nasci eu nunca fui nada. Se alguém está esperando que eu nunca fui nada. Eu nunca fui drogado, nunca fui maconheiro, nunca fui bandido, nunca fui ex-viciado, nunca fui nada. Eu sempre fui o que eu sou. É isso que me alegra na minha alma. Então, se você era alguma coisa, para de dar carteiraço, vir na igreja, eu era o ex. Esquece, viva o seu presente e se quiser contar um dia, conte num cassete, grave e acabou. E ainda se gravar, ainda vai falar muito, porque todo mundo vai começar a se apegar naquilo, mas conta uma vez e chega, porque tem gente que vem contar testemunho no altar podre, que matava, que trucidava, que ia para a esquina, que cortava criança, que outras contam que dormia com 50 homens num mês, num ano. Isso não pode contar dentro de igreja, isso não pode contar quando tem plateia, irmãos. Acorda essa crentaiada ímpia, essa crentaiada abusada, esses crentes enlouquecidos, como é que vai contar isso em cima de um altar para um público? Você entendeu? Que pertencia ao Comando Vermelho, pertencia a isso, que pertencia aquilo, que era o chefe da favela da Rocinha, que era chefe da favela de não sei de qualquer, de Vitória, Espírito Santo, Porto Alegre, de Curitiba, não sei aonde que é. Entendeu? Outras contando coisas terríveis, que dormia, que era insaciável,
que 50 homens não chegava, isso tudo contado à plena luz do dia e abertamente para a igreja, no altar. Uma vergonha. E eu tenho que falar no YouTube, porque se não falar, ninguém fala. Eu tenho que falar assim. Outra coisa, meus queridos irmãos. Então essas coisas da cadeia. O que certos ex contam no púlpito da igreja, da cadeia, não podia nem ser falado. Então a prática é que se a pessoa passou pela desgraça, a infelicidade de viver essa vida desgraçada, e vem achar que está agradando, e tem crente bobo, que quando alguém conta isso, ele diz, esse é o cara, essa mulher é do RTT, essa mulher era o demônio, agora ela é de Deus. Irmão, se essa gente veio para a igreja e mudou, amém. Mas eu não tenho alegria nenhuma em escutar essa gente, nunca gostei nem de escutar. Eu escuto e digo, meu Deus, que vida desgraçada que essa pessoa tinha, ainda bem que veio para a igreja. É só o que eu penso. Agora eu vou ficar ovacionando, e tem gente que se acha porque era do mundo, porque entrava na boca de fumo, porque bebia, porque quebrava, porque assaltava, porque destruía. Eu era o cara. Sai fora, rapaz. Igreja é outra coisa. Vocês não entenderam o que é igreja ainda. E a igreja tem um defeito. Pastores evangélicos, em massa, de qualquer denominação, tem um defeito. Quando essas pessoas vinham, abrir as portas da igreja, a gente fazer o que queria. Se é um crente que nasceu dentro da igreja, é um pregador abençoado, mas não tem história do mundo, que a melhor história é não ter história do mundo, a igreja desde 1970, escuta o que eu estou dizendo, não dava valor para essa gente. Mas se tu dissesse que tu era qualquer coisa no passado, já ia abrindo as portas, que nem cantor mundano. Você pode ter o maior cantor, fazer chover fogo do céu cantando. Que se ele nasceu dentro da igreja, ele não faz. Mas se a Xuxa, se alguém, eu estou usando o exemplo da Xuxa que ela faz, mas qualquer celebridade, Ivete Zangalo, ou qualquer jogador de futebol, um dia disser que é crente, acabou. As igrejas estão abrindo as portas. Grande como um ser humano que nem esse, tem um coração dentro dele que bate que nem o meu, tem um pé que caminha que nem o meu, uma mão que nem a minha. Por que quando vem para a igreja, os pastores só faltam se atirar no chão? Você entendeu? E deixar esses caras entrar e destruir doutrina, destruir tudo, destruir o que tem, tudo em nome da fama e da celebridade. Então é isso que eu estou dizendo. Para mim, essas coisas não reinam. Eu sonho com o evangelho restaurado. O evangelho onde cada um tem o mesmo valor. Veio para a igreja, amém, irmão. Tu tinha fama lá, acabou a tua fama. Aqui dentro da igreja não tem fama. Entrou dessa porta para cá, todo mundo é igual. O rico, o médico, o pobre, o ímpio, jogador de bola, cantor, atriz, prostituta, converteu? Converteu. Era chefe do Comando Vermelho, que eu não acredito nessas mentiras. Tem gente pedindo para eu gravar vídeo de certos pregadores e alguns testemunhadores. Não gravo, não perco tempo com isso. Não quero nem perder tempo com isso. Porque pode chamar minha fé de duvidosa, mas a minha fé duvida de certo testemunho mentiroso de muitas pessoas. Tá certo? Voltando ao assunto. Então essas pessoas famosas se converteu? Amém. Da porta da igreja para dentro acabou, meu irmão. Não vem dizer que tu era que você era eu não sei nem sei qual é o exemplo que eu uso. Você era o Pelé, que você era a Xuxa, que você era o Kaká, que você era o que interessa que você era, rapaz. O que você era, acabou. Isso é cristianismo autêntico. Vai ver se na igreja primitiva, quando alguém se convertia, chegava dando carteiraço. Olha o cinturão de Cafarnaum, na época era uma autoridade máxima. Vai ver o que ele fez. Olha se Jesus pegou e deu palanque para ele. Só disse, olha, não vi fé que nem a tua, nem Israel. O seguinte, entendeu? Mas amém, acabou. Vai ver se Jesus pegou e ficou ovacionando rico naquela época, pessoas famosas, que nem o Pilatos, que nem o Herodes e tantos outros da época, os discípulos ficavam dando palanque. Se Paulo deu palanque para Agripa, para aqueles imperador romano, que nem me lembro o nome daqueles Césares lá, nunca deu. Então essa igreja da última hora corrompida, os pastores querem fama, querem estar do lado de cara famoso para aparecer nas mídias, e aí ficam humilhando os crentes fiéis, que é uma massa dentro da igreja, os crentes fiéis humildes, que é a massa. Isso aí é 1, 2, 3. E por incrível que pareça, pastores ficam do lado de 1, 2, 3 desses para destruir com a massa humana das ovelhas simples da igreja. Voltando ao meu assunto. Então por que eu quero falar sobre... Peguei um ganchinho para falar, mas eu quero voltar, que tudo está dentro da temática. Mas assim, algumas pessoas testemunhando, algumas mulheres, homens, quando eu era ímpio, ou até mesmo alguns crentes endemoniados, eu digo endemoniados porque são endemoniados. 10 homens, 20 homens, 50 homens não me saciavam. O diabo vinha em mim, o diabo me usava para fazer sexo com 30, 40 homens, com 30, 40 mulheres. Eu vou dizer para você o seguinte, você é sem vergonha. Esse vídeo vai dar polêmica, viu? Vai dar gente do próprio canal rindo e outros não rir, irmão.
Você pode comentar, comente. Se você quiser rir também, que ria. Você é sem vergonha, não era o diabo. Vamos parar com essa conversa, vamos botar os pingos nos is. Essa crentalhada, o diabo, porque o diabo, porque o diabo, o diabo. Ou eu sei que o diabo é o caluniador, o adversário, sei o original dessas palavras, tudo, sei que ele caiu do céu, sei que ele acusa os crentes, sei que ele está por aí, sei que ele é do mal, sei que existe o mal, o bem, Deus, o diabo. Mas essa coisa de tudo é o diabo, tudo é o diabo. Claro que o mal jaz no diabo, o maligno, o mal jaz nele. Mas essa história da crentalhada, tudo transferir para o diabo. O diabo me usava e entrava em mim, e eu fazia sexo com fulano, com ciclano. Mentira. É ser vergonhagem, você vergonhagem descarada. Você não passa de um sem vergonha dizer uma coisa dessa. Não era o diabo que fazia sexo, não. Era você. Você que fazia sexo com aquelas pessoas todas. Não era o diabo. Eu sinto muito em ter que dizer. O que faltava em mim, então, irmão, não era o diabo, porque tem uns crentes que tudo é o diabo. Demonizo tudo, transfere tudo pro diabo, pro capeta. O tema é polêmico hoje, viu? Transfere tudo pro diabo. Você entendeu? Era você que fazia sexo, sendo homem ou mulher. Que você costuma contar de ser muito, que o diabo entrava em ti, a pombagira, você fazia sexo com todo mundo. E a uns mentirosos contando testemunho. Eu vou falar, não vou abrir o leque, me perdoe, tá? Devia até ser censurado, sei lá, mas que nem alguns testemunharam, pastores, que quando o diabo entrar nele fazia sexo na esquina até com os animais, que seria zoofilia, entendeu? Isso não era diabo coisa nenhuma. Apesar do diabo ser terrível, isso ser umas histórias terríveis, isso não é o diabo. Isso é ser vergonhagem do ser humano. O ser humano. Porque por que o diabo não fez comigo e não fez com o outro? Por que não fez com milhões de pessoas que tem e você disse que com você era o diabo? Era o diabo nada. Era obra do diabo? Era. Vamos botar os pingos nos is. Tudo isso que o pastor está falando, então quer dizer que o diabo não tem bastante. Claro que o diabo tem. São todas obras infrutíferas das trevas. Mas quem fez não foi o diabo. Você deu legalidade para o diabo te usar e você fazer. Não foi o diabo, foi você que fez. Então o que faltou? Faltou em você equilíbrio, domínio próprio, moderação, temperança e caráter forte e firme. Então, sinto muito, essa pregação aqui desse tema não é ouvida em igreja nenhuma. O que eu estou falando aqui não tem no altar da igreja. Vocês são privilegiados. Não era o diabo, não é o diabo que faz as mulheres andar de sainha curta dentro da igreja. São obras do diabo. Quem anda de sainha curta é você. Quem mostra a poupança dentro da igreja, o busto dentro da igreja, quem pinta as unhas de vermelho, que nem tem alguns vídeos besta aí, que tem que tremer as mãos de alguém para dizer que o esmalte vermelho é do diabo, isso não passa de um bando de canalha, de bandidos do altar. Isso aí não precisa tremer mão. Esmalte vermelho não é o diabo que fez a pessoa pintar. São obras do diabo, a pessoa pintou porque quis. Você entendeu, irmão? Batom vermelho você colocou porque quis. Então esse negócio de que você transou, que o diabo te possuía e que a pomba agitada, que você... Não, é mentira. Faltou domínio próprio. Porque todos nós, seres humanos, crentes e não crentes, nós somos sujeitos a tentações e desejos e práticas sexuais. Todos nós. Inclusive eu, do pastor mais forte ou mais fraco, nós somos tentados a olharmos por uma mulher. As mulheres são tentadas a olhar para para algum homem. Agora nós vamos fazer aquilo que está sujeito para nós fazer. E não é porque ele era mais fraquinho. Não é questão de fraquinho, não. É tudo questão de você dar legalidade, de você aceitar. Você entendeu? Então, o diabo é espírito, você é carne humana. Então o diabo tem as suas obras infrutíferas. E você dá legalidade, você conclui. Você é quem faz. Vocês conseguiram entender, meus irmãos? Tudo são obras das trevas, obras do mal. Mas quem faz não é o diabo, somos nós. Quem mata? Você matou alguém porque o diabo? Não, você matou porque você concordou em matar. O diabo simplesmente te deu a ideia e falou ao seu ouvido, num dos casos de maior possessão. Então não venha com essa que foi o diabo. Não é o diabo. Não, porque Deus me dá... Deus, Ele quer me fazer coisas boas. Eu dou legalidade de Deus agir na minha vida. Porque Deus sendo Deus, respeita o que nós queremos fazer e o que nós não queremos fazer. Imagine no lado oposto do mal a mesma coisa. Então nós sim concordamos em fazer com aquilo. Então quem é que fez sexo com aqueles homens, com aquelas mulheres? Foi o diabo? Não. Olha para mim, foi você. Não foi o diabo.
Tome vergonha na cara e assuma que foi você. Pare de contar esse testemunho para esses crentes sem Bíblia, esses crentes bobo, esses crentes sem... vou falar aqui, quer ficar de mal comigo, fique. Esses crentes palhaços que não leem Bíblia, que não oram, que não jejuam, que não entende nada. E a gente está tentando ensinar de noite na igreja, eu tentei, a maioria ficou contra a gente. Então, irmãos, não foi o diabo, tá certo? Mas o diabo entrava em mim e eu fazia de tudo com a minha esposa, eu fazia de tudo, antes de vir para a igreja, eu era só sexo anal, tá entendendo? Era só sexo oral. O diabo, não era o diabo não. Não era o diabo que fazia sexo anal, era você. Não era o diabo que fazia sexo oral, era você. Muitos cristãos estão dando legalidade, porque os pastores mesmo ensinam que sexo oral, a maioria dos pastores diz que o sexo anal não, né? Mas o sexo oral pode. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É tão bíblico que eu estou falando, que se você não tiver domínio próprio, você vai acabar fazendo sexo oral. Se você não tiver equilíbrio, você vai fazer essas práticas aí. Vocês entenderam? Porque essas práticas é um segmento da conclusão de carícias no meio do casamento. E se o homem e a mulher não souber se acariciar, vai acabar caindo no pecado do sexo oral. E aí, pequei, pastor, estou condenado. O sexo oral não é o fim da tua história. Você tem que tomar vergonha na cara e fazer um concerto com Deus e parar de fazer e de praticar. É difícil? Mas não é impossível. Tá certo, meus queridos? Agora, o sexo anal é uma prática pior que o sexo oral. Aí alguém vai dizer, não, mas o irmão está defendendo sexo oral. Não, não estou defendendo sexo oral. E não estou defendendo sexo anal. Eu estou dizendo que o sexo anal é uma prática mais aversa que o sexo oral. Aí alguém vai dizer, não, tanto um como o outro é pior. Tanto um como o outro é pior. Simplesmente porque o sexo oral você vai usar a sua boca santa para você, no caso, entrar em contato íntimo com partes secretas, com as genitais do corpo de uma pessoa. Vocês entenderam? Mas o sexo anal é um sexo porco e sujo. Por que é um sexo porco? Porque o sexo, você que prega no altar da igreja tanto contra o homossexualismo, que são dois homens praticando sexo anal, e eu estou falando na maior educação aqui, pode até que adolescente escutar, porque eu não estou abrindo leque, eu tenho maturidade e sabedoria para falar. Tem que baixar meu dedinho, que senão daqui a pouco alguém vai dizer que eu sou maçônico. Eu tenho a minha mão assim, costuma muito, quando eu faço assim, esse dedo costuma ficar assim, ó. E tem gente que faz isso porque é maçônico mesmo, mas eu tenho, você percebe que às vezes fica assim, então eu tenho que parar, que daqui a pouco alguém no YouTube vai dizer que eu sou maçônico. Voltando ao assunto. Então o sexo anal entre dois homens é porco. Mas aí os pastores entre o casal dizem que pode. Mentiras, pastores mundanos corruptos. Sexo anal entre o marido e a mulher, não é porque a mulher é feminina e vocês estão casados que isentam do pecado e que os outros dois estão em pecado porque são do mesmo sexo. Os dois do mesmo sexo é um pecado de aberração. O seu é o mesmo pecado, a única diferenciação é que você está com a mulher. Você é casado com ela, mas ser casado com ela não te dá legalidade de praticar o sexo anal. A porquice é a mesma. Vocês entendem? Porque Deus é tão perfeito, deixou as coisas tão perfeitas, e eu vou explicar aqui, assim, sem muita abrir o leque, por causa pode ter alguém numa família ouvindo. Então há um encaixe entre um homem e uma mulher perfeito, e eu não vou abrir o leque, vocês entenderem, vocês são maduros. Agora, quando percebes que um homem e uma mulher está pregando sexo anal, não tem encaixe, nenhuma coisa averso. É uma coisa sem sentido. Vocês entenderam? Então, por isso que eu creio e acredito no poder da palavra, que o sexo anal entre dois homens no homossexualismo é uma prática de aberração, e entre um casal é uma coisa aberrativa e nojenta, porque Deus deixou as coisas perfeitas. Quer dizer, um homem prefere praticar um sexo anal do que um sexo normal com a sua esposa. Quer dizer, aí envolve um monte de coisa, envolve a falta de respeito com a esposa, envolve o judiar da esposa, mas a esposa às vezes diz que é o diabo, mas não é o diabo não. A pessoa é tão sem vergonha que prefere sofrer dor, ser penetrada terrivelmente com dor, do que fazer as coisas corretas como Deus está. Meus queridos e amados irmãos, dando seguimento, prosseguindo, então esse sexo praticado entre os homossexuais é pecado, entre o casal, os pastores que não é pecado, continua sendo pecado entre o casal. Bom, o sexo oral, por que eu disse que o sexo anal é pior?
Tanto um como o outro é um problema. Mas por quê? Por causa da inversão de valores. Por exemplo, Deus deu os órgãos genitais para uma pessoa, por exemplo, o ânus é um lugar que para esse tipo de prática pagã e aberrativa é uma coisa suja. Então, quer dizer, Deus não habita no meio das coisas imundas e sujas. Então não tem base para você ensinar um casal que dentro de 4 paredes para praticar o que eles bem entender, o que eles bem quiserem. Mas Deus deixou as coisas tudo correto. Tá certo? Então por que eu vejo? Deus deu esse órgão do corpo simplesmente para a pessoa defecar as suas impurezas, o seu excremento, enfim. Aquilo tem um final que é para aquilo que Deus estabeleceu, o corpo humano, tá certo? Então não seria um lugar para a pessoa estar usando no momento da prática sexual, muito sujo e muito imundo. E o sexo oral é uma prática que, enfim, ela também não tem aprovação de Deus, porque imagine a boca da pessoa que fala em nome da palavra de Deus, é uma boca santa, né? Então a pessoa não poderia estar incorrendo nesse erro e nessa prática. E isso aí, por esfriamento no casal, por esfriamento na vida sexual, por algum problema do próprio casal, muitos casais apelam para essa prática para poder sentir prazer no momento da prática sexual. Então, não existe um meio que justifique os fins nessa questão. Bom, mas existe aquelas pessoas que dizem que o diabo fazia eles fazer isso. Não foi o diabo. Tudo que você está fazendo dentro da tua vida conjugal, tudo que você fez na sua vida antes de ser crente, não era o diabo. Era você que fazia, dando legalidade para o diabo te usar. O diabo tinha... Essas coisas são tudo práticas que eu expliquei antes, malignas, são obras do diabo. Mas você dava legalidade para o diabo te usar e você fazia, porque você não tinha domínio próprio, nem equilíbrio, nem moderação, e você cedia às tentações e às paixões. Você lembra de José? José poderia ter dito, vou praticar o ato sexual aqui com a mulher de Potifar, nós temos sozinhos dois, uma mulher de média idade, eu um jovem, vamos tocar. Não, ele não aceitou essa prática, ele resistiu. Isso chama-se equilíbrio. Isso fala de domínio próprio. Você está com vontade, você até quer fazer, mas você sabe que não pode, que é errado e que você não vai fazer. Isso chama-se domínio próprio, que nem na comida. Tem pessoa que come até morrer, fica balofo, fica obeso, me perdoa a expressão, fica gordo demais, não querendo ofender as pessoas que são um pouquinho mais gordinhos, porque ele não tem domínio próprio, ele quer comer tudo que aparece na frente. E assim como é na comida, na área da gastronomia, também é na vida sexual. Eu vi uma temática, um documentário de uma atriz da Rede Globo, que colocou nas páginas dos jornais, todo mundo sabe, não é segredo, está gravando no YouTube, tudo, que ela chegou a praticar sexo com 1000 pessoas. Quer dizer, isso é uma obra do diabo. Agora, foi o diabo que fez? Não foi ela. Insaciável. Deixa eu comentar, irmão, porque é muito importante para vocês que são crentes ouvir isso aqui. Essas pessoas se chamam insaciável. Essas pessoas que estão dizendo que foi o diabo, não foi o diabo, é a pessoa insaciável, não se sacia com nada. Você entendeu? Isso vira uma prática de obsessão e a pessoa começa a praticar, comer comida ou praticar ato sexual como uma coisa volúvel, banal, simplesmente por estar fazendo, fica machucando a pessoa, fica se machucando o marido, o parceiro, o colega, a pessoa ali, sei lá, de que tipo de se está na igreja ou fora da igreja, mas fica ali fazendo aqui simplesmente por fazer, porque se tornou um vício, não é mais prazeroso. Então são uma pessoa insaciável. Cuidado com esse tipo de gente insaciável. Ele não se sacia com comida, não se sacia com prática sexual, não se sacia com a palavra de Deus que é pregada, não se sacia com nada. São insaciáveis e isso é um perigo. Agora, dizer que foi o diabo, não. Sinto muito. Alguém vai dizer, mas você é advogado do diabo? Você está fazendo amizade? Não, estou fazendo amizade com o diabo, odeio as práticas das trevas, não gosto do diabo, sou 100% Cristo, mas o problema dessa igreja da última hora é que tudo é o diabo. Você entendeu? E aí estão se escondendo em cima de argumentos que esquece da Bíblia Sagrada. Quem fazia, quem praticava e quem pratica, tudo foi você. Não foi o diabo. Você simplesmente deu legalidade, tá certo? Então o que eu penso sobre a vida íntima? Eu penso que tem que haver carícia, tem que haver troca de carícia, tem que haver abraços, beijos, tem que haver um calor humano entre o casal. Mas tem que ser tudo com ordem e decência. E eu estou cometendo uma prática dessa mais leve, mais pesada que faz, para você tem que parar. Você tem que parar automaticamente, você tem que parar, pedir graça para Deus e não vai adianta fazer jejum e oração. Você vai ser contra oração? Claro que não, rapaz. Quem é que vai ser contra oração?
Como é que você é contra jejum e oração? Mas jejum é para queimar a carne, entendeu? Jejum, você não vai fazer jejum, simplesmente o jejum você vai parar de fazer isso aí. Você faça o jejum, ore, me perdoe, irmãos, me deu, às vezes dá devido a troca de temperatura, assim, ataca um pouquinho a garganta, por a gente usar muito a voz. Mas assim, jejum e ore, mas é domínio próprio, é você dizer, eu vou parar de praticar. É aqui que funciona, irmãos. Você vai dizer, eu vou parar. E no momento que você tiver a vida íntima, porque isso aí vira um vício, se você tiver a vida íntima com a sua esposa, com o seu esposo, que você perceber que as coisas vão levar para esse caminho, você tem que parar automaticamente na hora. Você tem que cortar o mal pela raiz, tá entendendo? Mas e aí, irmão, não vou fazer mais não. A vida tem que ser ativa entre o casal. Se amar, trocar carinho, se respeitar, praticar o ato sexual com carinho, com amor, com paciência, com calma. Você não pode ser uma pessoa que destrua o teu casamento simplesmente porque você não entendeu nada na vida ainda. Você está entendendo? Eu estou explicando a vocês o que é pecado e o que não é. E eu te garanto que eu estou te ensinando o que é correto biblicamente falando, tá certo? Não seja como uma pessoa que tem a esposa simplesmente por ter. Também não seja como dois animais que chega correndo um com o outro, não tem uma preparação, não tem carinho, não tem nada, e você chega ali, pratica o que tem que praticar e sai correndo. Quer dizer, isso aí é o motivo de muitos casamentos também detonados. Porque tem gente que não sabe ensinar. Uns são carnais e outros são extremistas. Então tenha cuidado, tenha muito cuidado com a sua vida, com a sua vida espiritual. Te ensinaram muita coisa errada na igreja. Uns te ensinaram as coisas demais, outros te ensinaram libertinagem. Então se cuide com esses pastores que dizem que você pode fazer sexo anal, se praticar sexo oral, você pode fazer o que você quiser dentro do seu quarto fechado a 4 paredes. Mentira! Deus também está dentro do quarto. Então, se Deus está dentro do quarto, eu nem vou fazer mais sexo. Espera aí, você é doido, você não consegue entender nunca a palavra. Coloca a mente em raciocínio, meu querido. Estou pegando pesado, porque tem que pegar pesado para abrir a mente das pessoas. Raciocina. Se Deus está lá dentro, então Deus está dentro da igreja. Entendeu? Você tem que fazer tudo que você faz. Eu vou dizer mais uma coisa. Tudo que você faz dentro do quarto, você poderia fazer, digamos que num ambiente... Não que você vai fazer, mas você poderia se sentir como se dentro do ambiente da igreja, o que você faz, você está bem dentro da igreja? Fica aí minha pergunta. Tá certo? Então, não é o medo de não fazer e não é a libertinagem para fazer. Você tem que ser coerente, fazer as coisas corretas, com ordem, com decência. Tá certo? Então, resumo e termino aqui meu vídeo. Né? Meus irmãos, preste atenção. Com esse negócio de ex-testemunho contado e com esse negócio que fica contando testemunho, o diabo vinha em mim e eu fazia. Não era o diabo não fazia. Quem fazia é você, porque tem pessoas que você vai... Escuta aí que você vai entender. Eu acho que vocês vão comentar no rodapé do meu vídeo. Muitas pessoas eu ouvi dizendo, o diabo vinha em mim e ele fazia. Tem uns que chegam a dizer que fazia sexo comigo. Ah, pelo amor de Deus. Como faz... Aí vai vir uns endoidecidos que vai contestar, vai dizer, eu participo disso. Passe por o que você quiser, mas não venha me convencer de que você estava inconsciente ou que você dá a alegar que o diabo é que fazia. Não, era você que fazia. Então, meus irmãos, tenha equilíbrio, tenha domínio próprio sobre as tuas atitudes, sobre as tuas emoções, sobre os teus desejos e sobre as tuas vontades. Seja equilibrado, tenha domínio próprio e tenha moderação, perseverança em tudo que você faz, no se vestir. Sabe por que tem gente que não entendeu o evangelho? O que eu estou ensinando aqui para a vida sexual é o mesmo para a comida, é o mesmo para você se vestir, é o mesmo em tudo, irmão. Tem gente que ou ele é demais extremista no se vestir, não pode usar nem uma camisa de manga curta, e o outro tem que andar mostrando tudo. Quer dizer, é uma discrepância. Então você tem que entender que tudo é com moderação. Deus deixou tudo no centro, centrado. Seja a vida sexual, seja a vida, seja o teu físico, a tua alimentação, seja as coisas que tu faz, não pode forçar demais, não pode ficar também, como é que dizem assim, relapso, preguiçoso. Você tem que ter uma linha de raciocínio. Você não pode, no se vestir, extrapolar, você tem que ser tudo temperado, tá certo? Então Deus é tremendo. Tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. E se você souber usufruir da sua vida sexual ativa dentro do casamento, você vai ser uma pessoa feliz. Quem sabe você é uma pessoa infeliz porque você não descobriu ainda
como é que se vive uma vida sexual ativa dentro da palavra de Deus. Quem sabe você está infeliz, a sua esposa está infeliz ou você está infeliz porque você ainda não descobriu. Na vida sexual, na prática sexual, na vida conjugal, Deus pode botar amor no teu casamento se você souber viver e agir em meio às tuas práticas sexuais. Você entendeu? Você pode destruir o seu casamento e você pode salvar o seu casamento. Mas esse salvar que eu estou falando aqui não é com práticas imorais. E você também não precisa ser aquele santo demais que tem medo até do marido. Na prática, quando estão a sós os dois, é uma coisa estranha, parece que está endeusado. Para com isso, que isso não vai te levar para o céu, não vai te levar para nada, isso vai te levar para o inferno. Você vai acabar destruído, divorciado, vai arrumar, depois vai vir com alegações, vai arrumar outra pessoa, onde é que você vai parar? Então tem muita gente achando que fez o certo e fez o errado, arrebentou com a vida conjugal, arrumou outro e agora acha que está indo para o céu. Cuidado, hein? Cuidado que por um breve ato que você cometa na sua vida, você pode perder a sua salvação. Tem gente que já perdeu a salvação atrás, 10, 15 anos atrás, e está achando que está salvo. Esqueceu-se, porque foi tão pequeno o que cometeu, assim, não cuidou do casamento, acabou divorciado, casou com outra 10, 15 anos atrás e acha que está indo para o céu. Você entendeu? Você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Vou gravar outro dia uma temática sobre isso. Você sabe? Eu vou te dizer por quê. Foi por uma coisa mínima, pequenina. Não foi por uma coisa grande, não. Não foi. Não foi. Moisés não entrou na terra prometida. Não foi porque ele quebrou as tábuas da lei. Não foi. Não foi porque ele brigou lá na hora do bezerro de ouro, lá na adoração falsa que Arão fez do bezerro com aqueles rebeldes, e a terra se abriu, comeu tudo, engoliu tudo aqueles rebeldes. Não foi por causa disso. Moisés não entrou na terra prometida simplesmente por uma palavra. Quando ele disse assim: já que vocês não acreditam em Deus, acreditem em mim. E ele feriu a rocha. E a Bíblia diz que por causa daquilo ali, Deus ficou de olho nele. Quando chegou na hora de entrar na terra prometida, ele não entrou porque ele feriu a rocha. Então, meus irmãos, as pequenas coisas nos impedem de encontrarmos a Deus. Tá certo? Quem praticou todas essas coisas foi o diabo ou foi você? Comece a agir e traga as coisas para você. E para de culpar o diabo de tantas coisas que... Não é que eu queira inocentar o diabo e fazer do diabo um coitadinho. O diabo nunca foi coitadinho. Mas para de transferir tudo para o diabo. Transfira as suas culpabilidades para você e assuma as suas responsabilidades diante de Deus. E diga: foi eu que errei. Eu simplesmente dei legalidade para Satanás fazer. Porque se eu não desse legalidade e permanecesse com Deus, eu não teria feito. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês, pastor Levi Longaray Martins.